contabilização dos alimentos na fenilcetonúria não é nada fácil, não é mesmo? A gente se vê perdido em um mundo cheio de números, contas, mais e mais tabelas e tudo parece um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Mas não fica preocupada não. Fica ligadinho comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te dar uma super ajuda que você vai passar a entender um pouquinho melhor como é que faz para contar todos os alimentos e fazer a sua dieta corretamente. Então você não vai perder, não é mesmo? Então fica ligadinho até o final do vídeo, hein? Bom, então para fazer a contabilização da sua dieta, né, tudo certinho, marcadinho, para você não se perder na quantidade de fenilalanina, você vai precisar de um caderno. Eu costumo marcar no caderno, mas se você marca no celular não tem problema. A única coisa que não pode acontecer é você se perder nessas contas, tá bom? Você também vai precisar da tabela de alimentos, né? Para você saber o valorzinho correto da fenilalanina. E aqui eu estou utilizando o celular para a gente usar a calculadora, tá? Mas se você tiver uma calculadora normal, também não tem problema. Então, eu me baseei numa dieta de 400 de fenil por dia, tá? Esse valor é fictício, eu inventei. E você vai adaptar para a sua realidade. Então, se a sua dieta for de 300, de 600... aí você vai adaptar. Aqui eu só tô mostrando a forma como você vai fazer essa contabilização, tá bom? Então, vamos lá. Pela manhã, se você quiser marcar que você tomou a fórmula, para não esquecer, né? Para deixar ali registrado, você pode marcar. Eu não costumo marcar, mas é um lembrete. Eu já vou direto aqui marcar, por exemplo, o lanche da manhã. Então, eu coloco aqui uma fatia de pão. Eu coloquei aqui o valor de 22, mas tudo vai depender da quantidade de fatias que você cortou, podendo dar mais ou dar menos no pão que você faz. Aí, se você comeu uma fruta, por exemplo, de manhã, ou tomou um suco além do pão, ou se você não comeu pão, você também marca, tá? Para deixar registrado. Então, por exemplo, aqui na minha dieta, eu só comi o pão de manhã. Então, eu venho aqui, passo um tracinho, né, um risquinho para a gente não se confundir. E agora a gente vai para o almoço. Então, no almoço, foi consumido 70 gramas de arroz. Aí, você vai olhar na tabela que 70 gramas de arroz é 77. Você também colocou 30 gramas de cebola. 30 gramas de cebola é 24. Aí, você também fez 100 gramas de abobrinha. 100 gramas de abobrinha é 40. Aí, você também fez mais 60 gramas de cenoura. 60 gramas de cenoura é 24. Então, esses valores aqui, você vai procurar na tabela. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu vir aqui na parte de alimentos, né? Os vegetais. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar, porque dá muito reflexo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a cebola. Eu coloquei 30 gramas de cebola. 30 gramas de cebola, se a gente vier aqui, olha aqui o 30 gramas aqui em cima, ó. A gente usa a referência, desce, opa, meu dedo tampou aqui, ó, 24. Então, 24 de fenil tem 30 gramas de cebola. Então, é dessa forma que você vai contabilizar.
A mesma coisa, por exemplo, com a cenoura. Vamos procurar aqui a cenoura. Cenoura. Aí você vem aqui em 60 gramas. 50, 60. Então, olha lá em cima a referência, ó, nessa mesma linha aqui que tá meu dedo. Então, é 24. Então, em 60 gramas de cenoura, eu tenho 24 de fenil. Então, é dessa forma que você vai sempre olhando. Se você se confundir, ai, nossa, é difícil olhar esses números, pega uma régua que fica até mais fácil. Aí, você fez o almoço e você também fez um suco de abacaxi. O suco de abacaxi, você vai pesar o tanto de abacaxi que você vai fazer o suco, né? Então, aqui eu vou colocar 60 gramas de abacaxi, né? Então, 60 gramas de abacaxi é 15. Então, agora, aqui, eu vou contabilizar a parte da manhã com o almoço, mais o meu suco, para a gente ver quanto que deu de fenilalanina até aqui. Então, eu vou vir aqui no celular. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui no meio para ficar melhor para enxergar. Então, a gente vai colocar 22 do pão que eu comi de manhã, mais 77 do arroz, mais 24 da cebola, mais 100 gramas de abobrinha, 40, mais cenoura, que é 24, mais 15 do abacaxi, eu tenho o valor total de 202 de fenilalanina. Então, eu vou marcar aqui 202. Se a minha dieta é de 400 de fenil por dia, aqui eu já sei que entre o almoço e amanhã eu consumi metade da minha dieta, né? Ou seja, eu já consumi metade do valor que eu posso comer. Então, daqui para frente, eu tenho que calcular muito bem o que eu vou comer. Para que, se eu comer um alimento muito alto de fenilalanina aqui no lanche da tarde, por exemplo, vai sobrar muito pouco para minha janta. Então, por isso que a dieta da fenil ela tem que ser muito equilibrada. Então, você sempre tem que estar fazendo a conta constantemente para você não se perder nos valores. Bom, então continuando, vamos lá. Agora na parte da tarde, vamos supor que eu comi mais um pão. É o mesmo pão que eu comi de manhã. Então, eu venho aqui, mais um pão. Esse pão tem o mesmo valor, 22. Agora, se eu comi, por exemplo, uma fruta, você vai marcar a fruta que você comeu. Então, aqui no meu caso, é o pão. Beleza. Então, eu vou somar agora os 202 com o 22 do pão. Então, 202 mais 22 deu o valor total de 224. Então, 224. Bom, então lá se foram 224 que eu já queimei na minha dieta, vamos se dizer assim, né? Se a minha dieta é de 400 por dia, eu vou descontar aqui 224, que é o que eu já comi, certo? Então, tá faltando na minha dieta para terminar 176. Bom, faltam 176. O que eu vou fazer então para mim comer e comer, né, uma quantidade bacana? Porque se eu colocar muito alimento alto em fenil, por exemplo, como milho, eu vou comer super pouco e talvez eu nem fique satisfeito. Então, vamos lá. Agora, na janta, como sobrou só 176, nós vamos calcular as 70 gramas de arroz,
Então, eu vou marcar aqui, que é 77. Beleza. Então, aqui, eu tenho 176. Aí, como o arroz já é um valor certo, né? Porque eu geralmente costumo comer a mesma quantidade de arroz, tanto no almoço quanto na janta. Então, eu vou tirar 77 daqui, que o arroz já tá certo. Então, vai faltar quanto para mim? 99. Putz, o que eu vou fazer com 99? É aí que entra os alimentos baixos em fenilalanina, né? Que são, por exemplo, o alface, o chuchu. Você pode também adicionar uma couve-flor, né? Então, assim, procurar sempre alimentos baixos em fenilalanina. Por quê? Porque você come mais, então você tem uma saciedade maior. Então, vamos lá. Aqui no meu exemplo, nós temos 25 gramas de cebola. 25 gramas de cebola é 20. Priscila, como é que eu acho 5 gramas na tabela, sendo que termina em 10? Como é que a gente faz? Eu conto como 30? Eu conto como 20? Eu deixo essas 5 gramas, eu não conto? Não, você vai contar exatamente o valor que der. Então, por exemplo, você vai fazer 25, então você vai contar. Agora, se a sua dieta permite que você adicione, por exemplo, mais 5 gramas e dê 30, tudo bem, aí pode ser. Então, vamos olhar aqui na tabela como é que você vai fazer essa conta dos 5. Então, se a gente olhar aqui, a cebola, vamos colocar ela de pezinho para não dar reflexo. A cebola, 20 gramas é 16. Olha aqui em cima, ó. Subindo aqui, ó, 20 gramas, 16. Só que eu tenho 5 gramas, só que aqui tem 10 só. Como é que eu faço? Tá vendo que aqui 10 gramas é 8? Só que você não quer 10 gramas, você quer 5. Então, como é que você faz? Pega esse 8 e divide por 2, que é a metade. Você quer saber a metade de 10, certo? Né? Metade de 10 gramas. Então, vem aqui, ó, 10 gramas. Então, se você dividir 8 por 2, o valor é 4. Então, se eu tenho 20, que é 16, mais 4, que a gente achou aqui que é a metade de 10, então 16 mais 4, 20. Então, é assim que você faz a contabilidade das 5 gramas. E isso é para qualquer alimento, tá? Independente de qual seja. Aqui foi a cebola, mas se fosse o chuchu, se fosse o alface, se fosse qualquer outra coisa, você iria fazer o mesmo processo. Bom, continuando a nossa dieta. Então, o próximo alimento, eu coloquei aqui 120 gramas de chuchu. Então, 36. Eu coloquei aqui também alface, 30 gramas de alface. 30 gramas de alface é 8. E também eu adicionei 80 gramas de couve-flor, que é 35. Tá vendo como eu consegui fazer uma janta, né? Com bastante alimento, né? Utilizando os alimentos com pouca fenilalanina. Então, percebe aqui, ó, 30 gramas de alface é 8, né? Então, assim, olha como ele é super baixo. Vamos olhar aqui na tabela para você dar uma olhadinha. Então, vamos achar o alface aqui. Alface. Olha como 100 gramas de alface é baixinho, 28, tá? Lógico que você não vai fazer 100 gramas de alface, mas você olha aqui, conforme você vai diminuindo as gramas, né? O alface vai ficando cada vez mais baixo. Então, se você quiser colocar 40 gramas de alface, é 11. Olha como ele é super baixinho. A gente colocou 30 gramas, é 8.
Claro que se você quiser aumentar o alface, não tem problema, aí você só desconta do próximo alimento. Agora, se por exemplo, você chegou aqui à noite e a sua dieta tá super baixa, você não sabe o que fazer para aumentar a conta, né? Vamos supor que aqui de manhã tivesse dado 100 de fenil e aí sobra muito para você comer, né? Aí você poderia até investir num milho de latinha, né? Aquele que a gente compra no mercado. Ele é super alto. Mas para você recorrer num dia que a sua dieta tá baixinha, é super ótimo, cai bem, mas vai depender muito da sua administração quanto à dieta. Bom, então vamos fazer a contabilidade agora. Então nós vamos somar tudo aqui, ó. 224 mais 77 do arroz, mais 20, mais 36, mais 8, mais 35. Quanto deu aqui? 400. Então, eu completei a minha quantidade de fenilalanina no dia. Aí, se eu quiser tomar um suco, por exemplo, Priscila, meu filho quer tomar um suco, o que eu posso fazer? Nesse caso aqui, você não pode tomar nenhum suco de fruta, né? As frutas que contam, porque você já terminou sua dieta, né? Então, você não pode incluir mais nada. O que você pode fazer de livre? Uma limonada. Então, se chegou no final, você fechou tudo e não sobrou nem para tomar um suco, não tem problema, faz uma limonada que já fica perfeita a sua dieta. Então, se ficou alguma dúvida, se você não conseguiu entender muito bem, deixa aqui a sua pergunta nos comentários, tá? Que eu dou uma olhadinha, eu respondo. Ou se não, eu gravo outro vídeo mostrando de novo como é que faz, de uma maneira às vezes até um pouquinho mais simplificada, tá? Se você não conseguiu entender. E me diz aqui nos comentários também se esse vídeo ajudou muito você, porque eu quero saber, tá bom? Então comenta aqui embaixo pra mim. Então se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, então já aproveita, se inscreve, deixa aquele joinha aqui no vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas, hein? E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!